conectado à internet. Vamos começar a transmissão aqui diretamente do Consolador. E para darmos início à nossa transmissão de hoje, vou pedir a Giovana para ler um texto do livro Pão Nosso, né? Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e uma psicografia de Chico. Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver com amor e muita luz. Conforme o amor, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas mais conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos, versículo 14 e 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos mais o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discórdia. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo, que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios da sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão, no cântaro de tua alma encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Convido o Inário nesse momento para fazer a prece. Vamos todos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade da casa. Vamos agradecer aos nossos guias, aos nossos mentores por ter permitido que viéssemos até aqui. Vamos agradecer ao nosso Pai de misericórdia, que nos auxilia nos nossos problemas, nos mostrando sempre o caminho a seguir, muitas vezes não visto por nós, mas vamos agradecer e vamos pedir por uma semana de paz, de harmonia, que possamos levar um pouco da paz do ambiente que nós estamos no momento para os nossos lares, para os nossos trabalhos. Que assim seja. É muito bom buscarmos a paz, trabalharmos a paz. Jesus nos convida em todo momento a buscar essa paz, como também nos convida a vivermos o bem. É claro que muitas vezes ainda nos achamos impotentes diante de tantas situações, mas nesse momento em que a gente está passando por tanta dificuldade, é exatamente nesse momento que a gente precisa cultivar cada vez mais a paz e buscar cada vez mais vivermos de bem com os outros. E eu queria ler um texto hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos, que diz o seguinte: aprendestes que foi dito, amarás vosso próximo e odiarás vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos.
Porque não se amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso terais? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os irmãos que fazes nisso mais do que outros? O publicano não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Muitas vezes, a gente fica muito cultivando o amor, amar o nosso próximo, e a gente esquece que no caminhar, infelizmente, a gente não só consegue amealhar aqueles que são simpatizantes e que gostam já de conviver conosco. Muitas vezes estamos também com outros que não comungam das mesmas ideias, o mesmo comportamento, não nos entendem da forma como gostaríamos. E às vezes esses se tornam nossos inimigos. E Jesus nos faz esse convite. Porque eu amar quem já comunga comigo, quem eu já gosto, quem já faz o que mais ou menos eu gosto que façam, é muito fácil. Agora, aqueles que a gente vai encontrando pelo caminho, que são os nossos adversários. E mais adiante no Evangelho, Jesus diz: procures cada vez mais se harmonizar com aqueles que estáis encaminhada. E isso ele está dizendo que a gente faça as pazes com esses que estamos ainda encaminhada e que ainda são os nossos inimigos. Porque a gente precisa ir num caminho onde a gente só possa cultivar o bem e o amor. É claro que às vezes isso é meio complicado. Por quê? Porque nós, muitas vezes, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que nós gostamos, do jeito que nós queremos. E o mundo não está para nos oferecer isso, está para nos oferecer trabalho e ver onde é que nós podemos atuar e onde é que a gente pode se melhorar. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma situação bem diferente de outros momentos. Hoje nós estamos aprendendo a conviver uns com os outros mais tempo e mais juntos. As famílias estão procurando viver mais juntas e procurando essa harmonia. E a gente vê que hoje, se nós estamos procurando tudo isso, nós estamos procurando por quê? Porque nós estamos querendo a nossa renovação. E essa renovação, é claro que existe um trabalho, é claro que existe um esforço de toda parte. E se nós não aproveitarmos esse momento exatamente para fazermos isso que tanto precisamos, quando é que nós vamos fazer? Eu sempre digo o seguinte: às vezes a gente não comunga dos mesmos pensamentos e das mesmas atitudes, mas a gente tem que procurar, pelo menos, a gente se respeitar. E a gente se respeitando, a gente vai cultivando esse amor que um dia vai existir. Porque às vezes a gente identifica o outro como inimigo só porque o outro tem uma opinião diferente. Só porque o outro não está fazendo aquilo que gostaríamos que fizesse. A gente vai e diz que é inimigo, porque é muito mais fácil a gente deixar de lado. Mas o difícil é a gente pegar, trazer para o nosso lado e se modificar. Mas é aí onde está a mensagem de Jesus. Porque se eu fizer só com aqueles que já estão do meu lado, eu não estou trabalhando nada em mim. E nós estamos aqui exatamente para trabalharmos. Nós estamos aqui exatamente para identificarmos as nossas dificuldades e vermos o que a gente precisa modificar no nosso caminhar. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos dessa nossa responsabilidade e nós sabemos exatamente por onde devemos caminhar. Mas muitas vezes a gente fica esperando que algo milagroso aconteça em nossas vidas. E nós sabemos que não é bem assim. É claro que quando a gente tem um problema, a gente quer que se encontre a solução. E às vezes a gente nem faz o esforço. Quando a gente tem um adversário, a gente quer apenas que se distancie. E a gente não faz um esforço para transformar aquilo que pode ser uma grande amizade. E eu sempre digo o seguinte: às vezes a gente quer, na nossa inquietação, a gente quer transformar o mundo, mas a gente não consegue, muitas vezes, transformar a nós mesmos. A gente quer transformar o outro.
E por que a gente não tem um olhar mais crítico para nós mesmos e transformar a nós mesmos? Eu sei que eu não posso chegar e mudar o comportamento e a vida do outro, mas a minha eu posso. Eu posso não estar disposto, eu posso não estar querendo, mas se eu quiser, eu posso transformar. Até mesmo como eu estava comentando outro momento, que às vezes a gente não quer transformar porque tem coisas que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto é o que nos dá muito mais lucidez para caminharmos. Sairmos da nossa zona de conforto é dizer que a gente está querendo se preparar para algo novo e para melhorar. Nós estamos para isso. Você veja que se nós quiséssemos estar do mesmo jeito que estávamos antes, a gente não procurava Deus, ou na casa espírita, ou no templo evangélico. Mas se nós já estamos procurando Deus, é porque nós já estamos identificando em nós essa necessidade de vivermos diferente. E vivermos diferente nem sempre é ruim. Vivermos diferente muitas vezes é a gente sair daquele contexto que estamos, desbravarmos outros horizontes e vermos que somos capazes de progredir. Porque todos nós somos capazes de progredir. Todos nós somos capazes de nos melhorar. O próprio Jesus disse que todos nós, um dia, que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Que um dia todos nós podíamos chegar onde Ele chegou. E nós sabemos disso. E nós sabemos que nós vamos chegar por quê? Porque nós estamos exatamente na caminhada que precisamos estar. Hoje, se passamos por dificuldade, se temos enfrentamentos, principalmente enfrentamentos com nós mesmos, é porque nós estamos já no caminho. É porque nós já estamos buscando uma orientação diferente na nossa vida. E é isso que nós precisamos ver aqui. É isso que a gente precisa entender. Que a Terra, como muita gente, tem muita gente que diz, não, nós estamos num planeta de provas e expiações. E eu digo, nós estamos num planeta de oportunidades. Nós estamos no lugar onde precisamos estar, porque é aqui que a gente vai evoluir. É aqui que a gente vai prestar conta do que a gente fez, do que a gente ainda precisa fazer. É aqui que a gente precisa fazer isso. Porque a gente não quer chegar no mundo espiritual de mãos vazias. A gente quer chegar lá sabendo que fizemos algo. A gente de vez em quando vê relatos de espíritos que trabalharam tanto e a gente vê tanta leitura dentro da literatura espírita de espíritos que trabalharam tanto e que dizem, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter avançado um pouco mais. E a gente fica sem saber nem o que dizer. Diz, olha, ele que fez tudo isso ainda está dizendo que podia ter feito um pouco mais. E nós, será que estamos fazendo tudo o que nos compete fazer? Infelizmente, a gente pode até estar pensando que estamos, mas ainda estamos um pouco distante. Eu acredito que a gente ainda não conseguiu fazer tudo o que precisamos fazer, porque a gente ainda é impedido exatamente pela nossa arrogância, pela nossa ignorância. É muito mais fácil eu criticar do que me modificar. É muito mais fácil eu dizer que não estou avançando porque o outro está me impedindo do que eu trazer para mim essa responsabilidade. E isso a gente tem, não é só de hoje. Quando a gente é de outras religiões, a gente sempre diz o quê? Que quando as coisas estão todas certas, é porque Deus está nos provendo com tudo isso. Quando estamos fazendo qualquer coisa errada, é porque o Satanás atentou. E a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes a gente fica colocando a culpa em alguém que nem está ali fazendo nada. Infelizmente, é a nossa incapacidade de acertarmos o passo e de fazermos o melhor. Não precisamos nem outro para atrapalhar. Então, muitas vezes, a gente esquece de fazer essa reflexão para nós mesmos. Porque a gente sabe muito arrumar a mala do outro. Mas quando a mala é a nossa, a gente fica sem querer tirar determinadas situações. Quantas pessoas não dizem, não, eu sei que eu não deveria odiar. Não, mas fulano, nessa encarnação ainda não dá. Então a gente já começa obstaculando as situações.
Então eu tenho que procurar fazer o quê? Eu sei o que é que está errado e eu sei o que é que eu tenho que fazer. Então eu é que tenho que fazer. Porque às vezes a gente também diz, não, eu gostaria de fazer isso, mas vai depender de fulano. Se fulano fizer, se fulano reagir, se fulano fizer isso ou aquilo, eu vou fazer. E a gente pode esperar sempre por outra pessoa? Claro que não. Tem um texto evangélico que eu li uma vez que diz, olha, você não pode permitir que a ignorância ou a maldade do outro o impeça de crescer. Então eu não posso chegar e dizer, eu só vou me modificar quando fulano se modificar. E se fulano não se modificar? Então a gente muitas vezes fica criando esse embaraço para nós mesmos, porque nós estamos muitas vezes preocupados com a ação do outro. E o que é interessante e o que interessa a Deus é a nossa ação. Porque o que o outro fala só diz respeito a ele e Deus. O que eu faço me diz respeito diante de Deus. O que eu faço é comigo e Deus. Então eu tenho que dar o meu melhor. É claro que estamos distantes. É claro que ainda não estamos conseguindo nos dar o melhor. Por quê? Porque às vezes a gente não está querendo trabalhar um pouco mais. A gente muitas vezes não está buscando esse caminho. Porque às vezes esse caminho é mais difícil. E a gente esquece uma coisa muito simples. Jesus não pediu nada fácil a gente. Por esse texto evangélico aqui, a gente já vê. Pediu para a gente amar o nosso inimigo. Nós sabemos que não temos a condição hoje de amarmos o nosso inimigo. Mas nós sabemos que temos a condição, pelo menos, de não o odiar. Quando a gente começa já não odiando, a gente já tem dado um passo muito grande adiante. É claro que muitas vezes a gente não tem a condição de perdoar em todos os momentos. Mas eu também não estou pedindo perdão em todos os momentos. Já pensou se Deus também fosse interrogar e dizer, você pede tanto perdão e quem é que você está perdoando? Já pensasse se Deus fizesse essa pergunta para a gente, qual seria a nossa resposta? Eu mesmo muitas vezes tem perguntas que eu me faço e eu fico, meu Deus, eu fico até com vergonha de me responder. Porque talvez a resposta que eu dê ainda seja uma resposta que ainda me incomode. Quando eu digo, não vamos amar o nosso inimigo, aí a pessoa diz, mas você deve ter muitos inimigos, e por que você não se preveniu para não fazer inimigos? É claro que era bem melhor assim. Mas muitas vezes, as pessoas que se dizem nossas inimigas, elas estão nos vendo numa situação diferente. O problema muitas vezes nem é o que nós somos, é o que as outras pessoas pensam de nós. E o que as outras pessoas pensam de nós, nem sempre é o que a gente é. Tem pessoas que podem olhar para você e dizer, você é esse, é aquilo. Mas será que você se sente assim? Às vezes a pessoa faz uma leitura diferente de você. Porque a pessoa olha com o seu olhar. Eu não posso em momento nenhum mudar o olhar do outro. Mas eu posso dizer, isso aí, você não está falando de mim. Eu posso fazer isso. E eu posso também identificar que se aquilo que está sendo dito corresponde a uma verdade, eu posso identificar isso aí e me modificar. Vai dar trabalho? Vai. Nós temos velhos hábitos. Nós temos ainda velhas situações em que a gente ainda carrega conosco. Quantos de nós ainda não acham que para chamar a atenção do outro precisa contar uma situação de sofrimento e de dor? Quantos de nós não acham que para atrair o outro precisa que algo de diferente esteja com vocês? Eu já me espantei uma vez, até quando uma pessoa disse que dizia que era médio ostensivo exatamente para atrair o olhar das pessoas. E eu digo, olha, mediunidade ostensiva não é uma coisa fácil. E não é uma coisa que a gente possa dizer que tem só para atrair a atenção do outro. Nós somos ou não. Mediunidade todos nós temos, mas nem todos nós somos ostensivos. Mas eu dizer às outras pessoas que tenho apenas para ser o centro das atenções, isso não é o interessante. Quando trazemos a mediunidade ostensiva, é uma ferramenta a mais que trazemos para trabalhar, não é como estrela. Então a gente tem que começar a identificar muitas coisas em nossas vidas. Mas voltando ao nosso tema,
que é amar os vossos inimigos. O que é que nós estamos fazendo nesse sentido hoje? Porque a gente muitas vezes identifica o outro como inimigo. E a gente identifica que o outro precisa de perdão. Mas será que não somos nós o inimigo do outro? E não somos nós que estamos precisando do perdão do outro? A gente tem que começar a entender que o olhar não é só unilateral. Da mesma forma que eu olho para vocês, vocês também olham para mim. E é claro que vocês estão vendo o César que vocês estão querendo ver. E depende da situação. Se vocês estão em harmonia comigo, estão vendo um César mais harmônico. Se vocês estão com raiva de mim, está vendo um César diferente. Então a gente tem que procurar saber o que é que eu estou olhando e o que é que eu estou buscando no outro. Porque se eu quiser buscar no outro apenas o inimigo, eu vou sempre encontrar, porque é na minha arrogância que eu identifico o outro como inimigo. É na minha arrogância que eu identifico que o outro é que está errado. Mas quando eu começo a entender que eu tenho o erro comigo, eu estou carregando, aí eu já começo a mudar o panorama da minha vida. E esse panorama da nossa vida a gente pode mudar a cada momento no nosso dia a dia. Todos os dias o sol nasce para todos e todos os dias temos 24 horas de possibilidades de crescimento ou de derrocada. Todos os dias. Todos os dias a gente tem à nossa frente exatamente as possibilidades de crescimento. É isso que temos todos os dias. E é isso que buscamos todos os dias. Então nós temos que ter a certeza e a vontade de cada vez mais de avançarmos. Avançarmos por quê? Porque se nós estamos aqui para nos melhorarmos, a gente tem que estar avançando em cada momento. E por que a gente tem que avançar? Porque a gente aqui na Terra, a gente está apenas exercitando os males do passado. A gente está exercitando exatamente para não cometê-los novamente. Porque o mal do passado, a gente está aqui agora reavendo. E a gente está procurando se identificar como um ser melhor. E esse ser melhor tem que nascer a cada dia. Às vezes a gente diz, não, mas é muito difícil. É claro que é difícil. Modificações são muito difíceis. A gente vai arrumar uma casa e tem dificuldade para mudar um móvel de um lugar para outro. Imagina a gente mudar a nossa casa íntima, onde a gente ainda carrega tantos processos destrutivos conosco. Então, arrumar a nossa casa íntima não é fácil, mas é possível. E como é que eu arrumo essa minha casa íntima? Eu arrumo principalmente quando eu vejo que eu não preciso carregar pesos mortos. Quando eu fico carregando comigo ódio, eu estou carregando um peso que eu não precisava carregar. Quando eu carrego comigo a arrogância, a ignorância, tudo isso são pesos mortos que não precisamos. Eu preciso carregar comigo a paz, a felicidade, o amor, é isso que eu preciso carregar. Às vezes, como seres humanos, às vezes é claro que não é muito fácil. Porque não é muito fácil, muitas vezes, você ser abordado, e ser abordado de uma forma que lhe inquieta. Não é muito fácil, mas nós estamos aqui dentro do processo. O homem é um processo, é alguém que está em construção. Nós estamos em processo de construção. O homem é uma construção a cada dia. Então a gente tem que identificar isso, e quando a gente identifica isso, a gente vê que a nossa vida já está tomando um rumo diferente. Hoje a gente vê que quando surgiu essa pandemia, a gente ficava sem saber para qual lado correr. E hoje a gente já sabe mais ou menos o que devemos fazer. A gente sabe que a gente estava correndo sempre em lados opostos. A gente estava se distanciando da família, a gente estava se distanciando dos amigos, e hoje a gente viu a necessidade de nos aproximarmos. Então, quando nós estamos passando por algum problema, é um processo de construção. Se a gente entender como um processo de construção, a nossa vida vai ser muito melhor. Então, vamos trabalhar por aí. E eu gostaria de, nesses minutos finais, dizer a todas as pessoas que acompanham essas palestras, as pessoas que são os amigos do Consolador, como eu intitulei
no grupo que a gente fez, que nós estamos, enquanto Consolador, estamos fazendo uma sopa e distribuindo em uma comunidade carente. E quem quiser e puder ajudar, estamos abertos às doações, e nós sabemos que a sopa pode não ser um alimento que resolva toda a situação, mas pelo menos no dia que aquelas criaturas recebem, aqueles nossos irmãos recebem, pelo menos naquele dia tem algo a mais em sua mesa. E nós gostaríamos de agradecer a todos, e hoje, para os que estão aqui, nós vamos continuar ainda um pouco mais, mas hoje apresentando o nosso um participante da casa, um frequentador da casa, um jovem que há muito tempo frequenta aqui e é um dos nossos trabalhadores, e ele hoje vai começar a sua vida de palestrante aqui na nossa casa. E a todos que acompanharam essa transmissão, paz e luz para todos, estamos sempre à disposição. Na segunda-feira temos o atendimento fraterno, na terça-feira temos a reunião pública e temos outros eventos aqui de fórum mais íntimo, que são as reuniões mediúnicas que temos, que é só com os participantes da mediúnica nas quartas e quintas-feiras. E a todos, paz e luz.